bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui. Hoje eu consigo bater na mesa e mostrar para você, dá uma olhadinha. Que alegria imensa estar com a nossa doutora que vem falar sobre um tema importantíssimo. Já coloca aqui, Bertocchi. Por isso que tu tem que ficar aí. Hoje falando, eu fazendo a escova no cabelo e uma senhora disse, olha, eu lembro que a doutora disse isso e aquilo. Pois então assiste hoje, porque a gente vai falar de novo com a doutora. E hoje a gente vai falar sobre as emoções nossas de mães ou dos mais velhos, de quem cria. Interfere ou não na saúde e na criação dos nossos filhos. Mas antes vamos agradecer aos nossos patrocínios. Sabrina Barbizan, estética avançada, harmonização facial. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Trate seus cabelos com quem entende do assunto. Doutora Michele Pedro, tricologista. Oficina de vacinas, crianças e adultos. IPP, infância e adolescência. Convicta moda feminina. E doutora Ana Júlia Canfio, nutricionista integrativa funcional. Doutora Aline Saraiva. Que bom que eu consegui, graças à nossa Laurinha, que está aqui nos bastidores também, um horário para a senhora vir logo novamente conversar conosco. Como eu estava contando, fazendo escova hoje, a senhora disse, eu nem vi que ela estava prestando atenção em mim, ela disse, eu gostei muito do programa último, assim, a gente começou a ter um olhar diferente sobre essa juventude que está nos trazendo tantos problemas. E na última fala, não é questão de problemas, são diferentes mesmo, momentos diferentes que a gente viu. E agora, as minhas emoções, a minha cabeça, a minha mente, nós mães, pais, avós também, como você vai tocar hoje, que participam da criação do filho, as nossas emoções, elas interferem na criação? Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite. A gente interfere sim. Todas as emoções que a gente tem, que a gente acaba projetando nos filhos, não tem como não, né? Se a gente pensar, o próprio convívio em sociedade modifica muitos da forma como a gente se comporta, né? Ou aquilo que a gente pensa, ou aquilo que a gente faz. E imagina, né, dos pais para com seus filhos. Então, quando a gente está bem, o dia que a gente acorda bem, a gente já acorda sorrindo, vai fazer um café, convida as crianças para tomar café junto, já inicia brincando com eles. Como que eles não vão também, né, absorver essa energia e levar isso adiante? Agora, imagina quando a gente acorda mal-humorado, atrasado, querendo correr, né? Vambora, veste essa roupa. E aí, muitas vezes a criança não tá afim de vestir aquela roupa e aí gera uma briga enorme, né? E ela sai de casa mal-humorada, triste, porque brigou com os pais, não tá feliz com o que, né, com o que tá vestindo ou da forma... Não quer nem ir pra escola, não quer sair de casa porque... né, já começou o dia ruim. E isso é uma coisa que às vezes se estende durante todos os dias. E não só do humor momentâneo, tá? Isso acontece também quando os pais são mais ansiosos, né, têm depressão, estão num episódio depressivo, quando eles são mais inseguros. O pai que passa insegurança para os filhos, às vezes até inconscientemente passa muita insegurança para os filhos vão ser também mais inseguros, né, vão ter mais dificuldade de socialização. Então, isso interfere de forma bem importante mesmo. Fiquei imaginando, se acorda brigando, então. Complicado. E a criança tá lá dormindo e ela acorda com um grito ou vendo que alguma coisa não tá bem, sentindo. Isso mesmo. É assim? Isso mesmo, daí já gera medo, porque assim, a tendência da briga dos pais para os filhos é eles pensarem que a culpa é deles. Né? Normalmente, e isso é uma coisa inerente à criança, né? Ela tá sempre se sentindo culpada. Se o pai briga com ela, a culpa é dela porque ela não é boa o suficiente e talvez ela possa perder esse amor desse pai, né?
dessa mãe, enfim. Se os pais brigam entre eles, será que eles vão se separar? Será que eles não são felizes? Será que a culpa é minha por eles não estarem sendo felizes? Né? Então, isso já gera toda uma angústia na criança, né? Pela culpa que ela sente e também pelo medo da separação, pelo medo da briga, né? Eles querem segurança, a criança precisa de segurança, precisa ser acolhida, né? De uma forma que seja saudável, que seja boa, né? Então, é claro que uma briga dessas, logo de manhã, e frequentes brigas durante a vida, vão tornar a criança muito mais insegura. Então, é uma bagagem negativa que ela está colocando na mochila dela. Exatamente. Mas, falando da coisa positiva, da bagagem positiva que vem, pais que conseguem trazer segurança para a criança, tornam a criança mais segura, ela consegue conviver em sociedade de uma forma muito mais tranquila, né? É uma criança que vai conseguir buscar os seus objetivos sem medo, né? Sem necessidade de estar sempre buscando aprovação, porque a criança, como eu falei, ela nasce achando que tudo é a culpa dela e que pode acontecer dela perder o amor dos pais. Então, tudo que ela faz é para segurar o amor dos pais com ela. Se ela fica nessa angústia sempre, ela vai querer sempre a aprovação de alguém, né? E aí, se você tem que tomar uma decisão grande na vida, aquela pessoa que não teve segurança na infância não toma uma decisão com facilidade, né? Normalmente ela se apoia em alguém, ela usa alguém de bengala para tomar suas próprias decisões, e isso complica bastante, né? Porque acaba tomando muitas vezes decisões erradas, não consegue assumir os riscos, não consegue assumir para si aquilo que né, aquela decisão que está tomando, e aí não consegue se agarrar de forma efetiva ao seu objetivo, né, à sua conquista. E doutora, se a questão está posta, se cresceu num ambiente então que não estava tão estruturado nessa parte emocional, é possível contornar isso depois de mais velho? Claro que é possível sim. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar, né? Para poder tratar isso dentro do consultório, fora do consultório também, né? A gente começa a ensinar os pais a lidarem com essas crianças e também quando a criança precisa, quando os pais precisam, a gente está ali para ajudar. De que forma? Mostrando como que a gente, né, conseguindo discutir como que deve ser a educação e muitas vezes como que você vai se expor ao mundo, né, e com a exposição mesmo, né, com a própria exposição, como a gente faz com a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que é a exposição ao problema e a resolução desse problema, né, então nisso a gente vai estar sempre junto para poder dar cada passo bem seguro. E quando precisa de medicação, de algum tratamento mais específico, também a gente segue assim. Passos bem orientados que vamos falar hoje sobre esse tema tão importante. Voltamos já. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Em Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto,
Mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90, em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Voltamos com o seu programa Saúde, falando sobre saúde emocional, mental, tratamentos, orientações, principalmente hoje acerca dessa questão de pessoas que não estão muito bem emocionalmente e tem um serzinho ali do lado que está sendo criado neste ambiente, que às vezes muito positivo, mas também não é tudo família Dó Ré Mi, né? Que acorda tudo coloridinho, sorrindo. Não é todos os dias assim, né, doutora? A pessoa também não precisa se culpar, que não são todos os dias. É importante que a criança saiba que é natural a gente ter tristeza, é humano, né? Os pais também poderem ter sofrimentos e lidarem com esses sofrimentos, porque a criança precisa aprender como lidar. Se o pai e a mãe são perfeitos, né? Se o pai e a mãe são super heróis e heroína, eles não vão conseguir aprender a lidar com esses momentos. Eu acho muito divertido aquele filme Divertidamente, porque exatamente o final, a mensagem que eles trazem é: se a gente não passa pela tristeza, a gente não aprende a dar valor para os momentos felizes. E às vezes, um café da manhã em família é um momento muito feliz, né, que vai trazer melhoria para um dia ruim, um dia anterior ruim, né, vai deixar a gente muito mais tranquilo para lidar com o resto dos dias que vêm. E a senhora estava falando nos bastidores sobre a importância da psicoterapia. Isso. E questões de remédios. Acho que é legal contar para o pessoal. Eu estava falando para a Lívia aqui que eu gosto muito de trabalhar com psicoterapia e principalmente de poder ter as minhas parcerias, né, enquanto psicólogas, porque a terapia, né, e principalmente a primeira linha da maioria dos tratamentos pelo qual a gente trabalha, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma ferramenta impressionante, assim, como traz melhoria para a qualidade de vida do paciente, né? A gente poder estar ajudando, auxiliando o paciente no enfrentamento do seu problema é uma coisa que é impagável, né? E trabalhando, porque não existe receita de bolo. Não existe receita de bolo, né? Embora existam protocolos de uso de medicação, qual é a indicação, qual é a dose que a gente vai utilizar, dose mínima, dose máxima, mas mesmo com medicação, cada paciente responde de uma forma. E principalmente, então, com a terapia que não tem, né? É direcionada para cada problema e para cada paciente. Um mesmo paciente pode ter formas de resolver, né, cada situação em que ele se expõe de formas diferentes. Eu fico impressionada com a sua agenda, não só de atendimentos, mas que, inclusive no carro, por WhatsApp, presente mesmo a sua participação nas problemáticas dos seus pacientes. Não acredito na medicina que não atende e não cuida do paciente de uma forma integral, né? Se tem um pacientinho meu que teve insônia e está sofrendo de insônia há alguns dias e chega numa manhã e ele diz assim, eu não aguento mais, e me liga para me reclamar sobre isso, eu vou atender ele, porque é a dor dele, né? Ele não tá ficando bem durante os dias porque ele não dorme bem. Por que eu não vou dar esse afago, esse aconchego para ele? Vamos trocar medicação, vamos ver, vamos testar isso ou aquilo, ou então, né, achar uma solução para aquele problema. E doutora, a senhora falou nisto, já um gatilho aqui de algo que eu já vi, inclusive, discutirem na internet. Mas eu tenho um grupo de apoio de amigos, eu converso o que eu preciso, eu coloco tudo para fora com eles. Eu não acredito. Eu acho legal tu ter um grupo de amigos que você possa conversar, mas eu não acredito que isso consiga modificar e melhorar uma pessoa que precisa de um outro olhar.
O café com as amigas é muito importante, é muito bom, é gostoso, a gente sai revigorado. Mas não é ali, naquele ambiente de café com amigas, que a gente vai conseguir expor os reais problemas que a gente tem e que precisam ser tratados, né? Eu falando de saúde mental mesmo, né? É claro que vai alegrar o nosso dia e talvez o dia posterior também, mas isso não vai se prolongar, né? Quando se tem um problema de saúde mental real, né, e muito presente na vida da pessoa. Porque às vezes os amigos ficam assim, ai, vem, vamos se divertir, não se isola, né, tu tem que se divertir. Sim, a pessoa tem que se divertir, mas ela não consegue, né, é muito mais forte que ela. E por mais que ela vá tentando, né, se inserir novamente no meio dos amigos, tentando se animar um pouquinho, ela até consegue sorrir nesse momento, ela consegue se divertir naquele momento, mas quando volta para casa, volta tudo, não adianta, né? Vejo que é necessário um especialista mesmo para entrar na questão, porque vai saber colocar o ladrilho, o degrau correto para eu subir e não descer os degraus. Exatamente. Mas, Lívia, mesmo que seja às vezes importante que a gente desça um pouquinho para depois subir, né, para poder organizar as coisas. Mas sim, tem que ser com atendimento especializado, não é um ombro amigo que vai conseguir fazer com que essa organização seja feita. E aquela fala, então vamos voltar para o tema, e aquela fala que as pessoas usam por aí, não deixa sofrer porque eu aprendi com esse sofrimento, e é o sofrimento é que faz a pessoa ficar forte e vencer. Tu sabe que eu nem vou lá, falar, nem cá. Eu vou falar um pouquinho até de uma situação que às vezes eu passo, né? A gente está, hoje em dia, com muito mais acesso a todos os bens de consumo, também como acesso à informação. E o que acontece? Às vezes a gente fica ponderando assim, até onde, se essa pessoa não passar o trabalho que eu passei, não passar a dificuldade que eu passei, ela vai valorizar, né, aquilo que ela tem hoje. E, na verdade, se a gente for pensar bem, não é o acesso ou falta de acesso que vai fazer a gente aprender alguma coisa. Né? É como a gente enxerga, como a gente aprende a enxergar a vida, né? E a gente aprende a enxergar a vida através da vivência dos nossos pais, dos nossos avós, né? E é isso que vai nos ensinar a dar valor às coisas, né? Os valores que os nossos pais têm de importante são os valores que a gente vai ter também, né? A gente vai carregar isso ao longo da vida da gente. E aí, como está o ambiente familiar? Tem um pequeno ali junto? Vamos pensar nisso? Voltamos já para o terceiro bloco. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco, e como a gente tem muito o que falar, vamos agradecer aos patrocínios. Sabrina Barbizan, estética avançada, harmonização facial. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Trate seus cabelos com quem entende do assunto. Doutora Michele Pedro, tricologista. Oficina de vacinas, crianças e adultos. IPP, infância e adolescência. Convicta Moda Feminina.
E doutora Ana Júlia Canfio, nutricionista integrativa funcional. Mas escuta, a gente está falando de pai e mãe, mas e aquelas crianças que ficam na casa dos avós? É verdade. Ou que só ficam na casa dos avós? Então, quando as crianças são educadas pela escola, com o auxílio da escola ou pelos pais, avós devem ser aqueles que vão vão deixar boas lembranças, né? Que é a diversão. Avô é diversão. Na casa do vô pode tudo? Isso aí. Porém, existe uma realidade muito presente que é avós que cuidam, né? Que fazem o cuidado diário da criança e que educam muitas vezes também. E aí, como ser um avô desse jeito, né? E conseguir também passar para a criança a diversão, né? O carinho de vó, aquele momento que é memória afetiva. Isso mesmo. E aí, como é que a gente faz? Como a gente pondera isso? Uma coisa muito importante é o vô e a avó assumirem um papel que vai de encontro ao papel dos pais. Ou seja, aquilo que o pai e a mãe dizem, o vô e a avó têm que concordar, né? Precisa haver uma combinação entre eles para que a criança respeite os avós da mesma forma que respeita os pais. Se o avô desautorizar o pai e a mãe, o relacionamento entre criança e pais, e mesmo assim, entre pais, avós e criança, vai ser muito complicado, né? Muito mais difícil. Então, a ideia é manter o respeito e as obrigações que a criança precisa ter, de acordo com aquilo que os pais acreditam, né? E sempre conversado, porque não adianta o pai e a mãe chegar ali e impor, né? Olha, não, o senhor tem que tratar assim, assim, assim a minha criança. Não vai funcionar, né? Se o vô não concorda. Conflito. Exatamente, mais conflito mais ainda. Mais conflito não. Então, você já tem um conflito de manhã lá no café da manhã e vai para casa da avó e mais um conflito, não é uma boa. Não tem como, né? E aí, então, nesses momentos em que o vô e a avó precisam colocar os limites e as regras, eles vão ser, né, os responsáveis por isso. Mas precisam haver momentos em que o vô e a avó vão ser a diversão. Vão ser o fazer alguma coisinha errada junto, né? É poder extravasar um pouquinho lá do criança junto com o avô para criar boas lembranças, para criar memórias que sejam afetivas, né, para a criança. E doutora, é por isso que o IPP tem aqueles ambientes tão diferentes para acolher não só a criança que está com algum problema? Os avós também vão? Com certeza, os avós são muito bem-vindos no IPP, né? A gente tem espaços maravilhosos para receber e muitas vezes não só a criança, ou só o avô, só a mãe, né? A gente consegue atender eles em conjunto, muitas vezes, porque nós temos espaços bem gostosos e aconchegantes para poder receber a família. O que a gente não pode deixar de falar sobre esse tema tão importante, que é sobre as emoções interferirem na vida, porque agora a gente sabe que interfere, na vida das nossas crianças. Uma coisa muito importante é a gente poder lembrar que a saúde mental do responsável pela criança tem que estar em primeiro lugar, né? Enquanto um pai que não está bem precisa cuidar de uma criança, ele não vai ter condições de passar toda a segurança e o amor que ele precisa passar para aquela criança. E aí, claro, como a gente conversou antes, vai acabar refletindo no futuro dessa criança. Agora, priorizar então essa saúde mental, mas sempre olhando para a criança, né? Sempre olhando para a pessoa que você está ali cuidando, que você tem a responsabilidade de mostrar como que é a vida, né? Ajudar no desenvolvimento. Então, é importante a gente conseguir ter orientação para que possa fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais leve, né? De uma forma mais segura. Então, estamos lá também para cuidar disso. E a pessoa cresceu, já está com 10, 12, ou já está adolescente, ou mais velho. Existe tratamento? É possível contornar os problemas que tivemos ou temos de quando pequenos? Sempre é possível contornar, nunca é tarde para se tratar, né?
tratamento em psiquiatria, ele vai desde a infância até a velhice, né? A gente tem que estar cuidando da saúde mental da gente. E sim, sempre é tempo para mudar atitudes, para aprender a conviver com situações que são adversas na vida da gente, mas que a gente consegue ter, né, uma forma mais leve de vivenciar com isso, né? De vivenciar esse momento e de passar por cima, né? De transgredir esses momentos que a gente tem. Então, o pai, o avô precisa orientar e estar organizado emocionalmente, pelo menos nos momentos em que está com seu filho. Isso mesmo, está sempre orientado, né, auxiliado nesse sentido de como, porque hoje em dia a educação está tão difícil de ser, né, feita, então a gente precisa de orientação, sim. E que bom que a gente tem esses meios, né, que bom que estamos aqui para poder ajudar e auxiliar, orientar o que precisa ser feito. E aí cuidar principalmente da sua saúde física, mental, porque tudo é um conjunto. Ambientes seguros para ter essa conversa. Exatamente. O ambiente seguro, pais seguros, formam crianças seguras, né? Formam adultos que vão conseguir crescer de uma forma saudável e segura. Já seguiram o IPP, doutora Aline, nas redes sociais? É preciso, porque saúde mental é o que está sempre precisando de um olhar diferente de verdade, colocar o dedinho ali, mas orientado, não só pela dor. Doutora, uma mensagem final da senhora. Então, é importante a gente lembrar que cobrança demais também não vale. A gente precisa ser mais leve, não se cobrar tanto, porém, lembrar que quando algum problema aparece, a gente pode buscar orientação, buscar ajuda, né? Porque para levar as coisas de forma leve, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar com a mente boa para poder conseguir orientar uma criança, ajudar uma criança a se desenvolver um adulto saudável. É nossa responsabilidade, a gente sabe, já tem um peso, mas estendemos a mão ao nosso filho, mas podemos buscar uma ajuda correta, que é isso que o IPP faz por meio de vocês e também através, doutora. E o importante que a doutora sempre diz, não é só o remédio, e sim o acolhimento e a orientação correta. Isso mesmo. E a gente está pronto lá no IPP para acolher, né, cuidar da saúde como um todo. Com equipe transdisciplinar, é mais que multi. E vou dar um spoiler, a Laura vai me matar, mas a gente já vai chegar na clínica e mostrar tudo para vocês. Queria saber, né? Pois é, siga já o IPP e não esqueça, depende de nós, mas a gente tem sempre a ajuda correta. Até o próximo programa, doutora. Até!